Olá pessoal, meu nome é Beatriz Monteiro da Cruz, sou docente do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Viçosa e hoje vou apresentar para vocês a minha pesquisa de iniciação científica intitulada Vivências Acadêmicas de Calouros no Ensino Superior durante a pandemia de Covid-19. A pesquisa teve o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Se desenvolveu durante o período de agosto de 2021 a julho de 2022, tendo como público calouros dos anos de 2020 e 2021 do Centro Universitário de Viçosa, Univiçosa, e dos 3 campi da Universidade Federal de Viçosa, UFV Viçosa, Rio Paranaíba e Florestal. O objetivo central da pesquisa foi investigar as vivências acadêmicas dos calouros que chegaram ao ensino superior durante o ensino remoto e teve como equipe de trabalho eu, Beatriz, bolsista de iniciação científica do CNPq, a professora doutora e orientadora Rita de Cássia de Souza e a professora doutora Carolina S. Bandeira de Melo, ambas professoras do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa, campus Viçosa, e o professor doutor Sérgio Domingues, vinculados ao Centro Universitário de Viçosa. A pesquisa ela utilizou como base teórica, o fato de que a pandemia ela causou a suspensão das atividades presenciais em março de 2020 e todas aquelas experiências que os calouros enfrentam ao ingressar no ensino superior, considerado por muitos autores como uma etapa multifacetada devido às modificações de vida que causam tanto nos estudantes quanto em seus familiares, foi completamente modificada. Experiências de âmbito acadêmico, social, psicológico, o bem-estar físico, tudo isso são enfrentamentos que os estudantes passam durante o ingresso ao ensino superior e que devido à pandemia de Covid-19 foram modificadas. E nós utilizamos como base da pesquisa para a sua realização o construcionismo social, como uma perspectiva teórica que considera que a construção da identidade dos estudantes está muito vinculada ao contexto deles e é uma construção relacional. Para conhecer esses estudantes, nós utilizamos a aplicação de um questionário online e a realização de uma roda de conversa também online. O questionário utilizado por nós da equipe foi o QVAR, que é o Questionário de Vivências Acadêmicas Reduzido. Ele foi adaptado em 2002 por Almeida, Soares e Ferreira, com o objetivo de analisar a adaptação dos estudantes ao ensino superior e abranger a multiplicidade de fatores e as complexidades que estão envolvidas no processo de adaptação dos estudantes. Esse questionário ele é composto por 60 questões divididas em 5 dimensões, sendo ela carreira, institucional, estudo pessoal e interpessoal, e estão organizados em uma escala Likert de 5 pontos, no qual o 1 representa nada a ver comigo, totalmente em desacordo, nunca acontece, e o 5 representa tudo a ver comigo, totalmente de acordo, acontece. Além do QVAR, nós utilizamos também algumas questões elaboradas por nossos pesquisadores, a fim de conhecer a experiência no ensino superior desses estudantes durante o período do ensino remoto. A roda de conversa ela foi realizada às 18 horas e 30 minutos do dia 27 de abril de 2022, teve aproximadamente 1 hora de duração, foi gravada com consentimento dos participantes, transcrita e analisada para entender melhor as vivências desses participantes, e contou com um roteiro a fim de guiar as discussões, mas sempre deixando aberto um espaço de diálogo e de interação entre os participantes. Nós obtivemos 186 respostas ao questionário e 2 participações na roda de conversa. 60,2% dos participantes eles se declararam como se identificarem no gênero feminino, 39% no gênero masculino, uma pessoa respondeu neutro, uma não soube responder e uma respondeu nenhum gênero. Em relação à cor e raça, 54,8% dos participantes se autodeclararam brancos, 12,4% pretos, pardas 31,2% e 1,6% assinalaram outra cor. Em relação ao perfil dos estudantes, nós temos que a maior parte deles, 87,1%, está cursando o primeiro curso superior, sendo que este curso era a primeira opção, e participaram da pesquisa estudantes dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Ceará e Distrito Federal. Em relação a alguns resultados obtidos, nós obtivemos que 78% dos participantes eles conhecem tanto a cidade quanto a instituição de ensino ao qual eles estão.
161 pessoas participantes da pesquisa afirmaram que não gostariam de continuar com o ensino remoto se houvessem condições de retorno presencial em condições seguras. As pessoas que declararam que gostariam de continuar com o ensino remoto, mesmo em condições seguras, justificaram que ele trouxe possibilidade de revisão do conteúdo com mais calma, economia de tempo, comodidade, questões pessoais de deslocamento, de saúde, maior praticidade, possibilidade de conciliar o trabalho e estudo, maior praticidade, economia e flexibilidade de tempo. Apesar de todos os pontos positivos, 163 pessoas afirmaram que o ensino remoto trouxe sim prejuízos para a aprendizagem. Em relação ao QVAR, nós obtivemos resultados bem positivos nas dimensões carreira, institucional e estudo. A dimensão pessoal e a interpessoal não ficaram com médias tão boas e não obtiveram resultados tão satisfatórios. Em relação à dimensão carreira, que é aquela que envolve questões relacionadas ao sentimento dos estudantes quanto ao curso e suas perspectivas pós-formaturas, nós tivemos resultados muito positivos, uma vez que grande parte dos participantes eles se sentem envolvidos com o curso no qual eles estão e estão no curso que eles sempre sonharam. Em relação à dimensão pessoal, que é aquela dimensão que envolve a percepção do bem-estar físico, psicológico dos participantes, otimismo, autoconfiança, são aquelas questões diretamente relacionadas ao bem-estar físico e psicológico, ao bem-estar mental dos estudantes. Essa foi a dimensão com a menor média das áreas analisadas, o que sugere um abalo mental grande dos estudantes nesse período de pandemia, uma vez que nós obtivemos altos índices de respostas de participantes que declararam apresentar variações de humor muito grandes, se sentirem confusos, desorientados, cansaço, sonolência e grande dificuldade de concentração. Nós obtivemos que os maiores problemas dessas áreas estão relacionados à dificuldade de administrar bem o tempo, manter o ritmo de trabalho, realizar planejamento, estabelecer prioridades. Na roda de conversa foi declarado, por exemplo, a grande dificuldade de estabelecimento de prioridades em relação ao tempo de estudo. Na dimensão interpessoal, que é aquela dimensão que vai analisar as relações e a qualidade dessas relações entre os participantes de pesquisa, a formação de amizades, os resultados dessa dimensão, eles indicaram que questões de relacionamento ficaram muito prejudicados devido ao distanciamento social e às situações de isolamento. Uma das participantes declarou, por exemplo, na roda de conversa, que só é possível se conhecer uma pessoa de verdade, sua personalidade, o seu caráter, no contato pessoalmente, face a face. Em relação à dimensão estudo, que envolve questões relacionadas aos hábitos de estudo, administração do tempo, uso de recursos de aprendizagem, preparo para as avaliações, nós obtivemos muito pouco estudantes que declararam conseguir manter o seu trabalho escolar em dia e que se consideram eficazes na preparação para as provas. Em compensação, apesar do baixo número de estudantes que alegou isso, nós tivemos que 81,8% deles declararam conseguir estudar e de serem capazes, se consideram ser capazes de estudar, E nós obtivemos, por exemplo, na roda de conversa, uma declaração de uma das participantes que falou que, apesar dela gostar muito de estudar, ela está tendo dificuldades nesse período remoto a ponto de não entender o que a professora está pedindo. Na dimensão institucional, que avalia as questões que envolvem o conhecimento que os estudantes têm da instituição, o que pensam dela, como a avaliam, nós obtivemos a maior divergência de resposta entre os estudantes. Apesar da grande maioria deles, mais de 60%, afirmar que não mudaria de universidade mesmo se tivesse oportunidade, de querer concluir o curso na universidade que frequenta atualmente e de considerar a universidade com boa infraestrutura, a gente tem que apenas 32,8% deles declararam conhecer bem os serviços que são oferecidos pela instituição. Número
número pode ser reflexo, por exemplo, do ensino remoto, do período de distanciamento, no qual os estudantes não tiveram contato direto com a sua instituição de ensino. Isso pode ser observado, por exemplo, na fala de uma das participantes que declarou que, como ela entrou no ensino remoto, ela ainda não entende muito bem como funciona o ensino da sua instituição de ensino. Em relação a algumas considerações finais que nós podemos chegar em relação ao estudo, nós temos que no ensino superior, os alunos, principalmente os calouros, eles passam por muitas mudanças e são mudanças significativas em suas relações sociais e em sua vida acadêmica, mudanças de âmbito financeiro, social, acadêmico, algumas vezes até mesmo de localidade. E nós tivemos a nossa confirmação da nossa hipótese inicial refutada, uma vez que nós acreditávamos que o ensino remoto seria uma espécie de teste e que esses alunos não planejavam nem mudar de cidade, de estado para ingressar na instituição e no curso que foram escolhidos. Mas os resultados que nós obtivemos refutaram essa hipótese e não a confirmou. Os participantes da pesquisa, eles avaliaram positivamente as suas vivências dentro da universidade, mas eles deixaram a desejar em suas relações sociais e nas suas percepções pessoais. Os resultados obtidos, eles indicam também que o distanciamento social ele afetou bastante a socialização e o bem-estar psicológico dos participantes, o que acaba afetando outras áreas de adaptação ao ensino superior. E a expectativa de retorno às aulas presenciais e a percepção de que o ensino remoto havia prejudicado a aprendizagem foi uma constante em nossos resultados. É isso, obrigada a todos pela atenção.